Aleluias! Amado irmão, amada irmã, amados do Senhor, mais uma noite, servo do Senhor aqui de novo. Hoje eu fui na reunião na igreja, para honra e glória do Senhor, foi bênção. Louvado seja o Pai. Agora estou aqui, eu tava assistindo um pedacinho do jogo, mas não é jogo do meu time, glória a Deus. Eu falo, mas na verdade eu tô com a TV ligada no jogo sim, mas eu tava meditando na palavra. E sabe, eu fico vendo, eu tô lendo de novo, eu pego sempre no começo do ano para ler a Bíblia toda, leio todos os anos para honra e glória do Senhor. Eu estava meditando nessa noite. Muitas vezes a gente não entende que as pessoas que estão em eminência, as pessoas que exercem graus de autoridade maior, essas pessoas que são autoridades sobre nós, têm responsabilidades espirituais. E Deus se revela a elas em sonhos, em visões, em revelações específicas. E muitas vezes elas não entendem. Porque mesmo elas exercendo essa autoridade, esse chamado que elas têm, porque querendo ou não, toda autoridade é instituída por Deus. É o que a palavra de Deus ensina. Então, se elas estão no nível de autoridade que estão, Deus determinou. E Deus se revela a elas, muitas vezes, para direcioná-las no cumprimento da sua função, para exercer a sua autoridade. Sabe, muitas vezes nós não conseguimos entender o propósito que Deus tem nas nossas vidas. Como disse nesse momento, nesse texto, ali, Faraó tem sonho. Nós sabemos bem a história. O faraó tem um sonho e quem interpreta o sonho é José, que é um servo do Senhor. E José, quando ele vai interpretar o sonho, se coloca diante de Faraó, que tinha chamado os sábios, os magos e todos os feiticeiros, e tudo para revelar o sonho, e ninguém conseguia dar uma resposta para ele. Então, a palavra de Deus diz que aquele que José havia profetizado quando ele foi preso e foi colocado junto com um copeiro, sabe? E ele revelou que ele ia voltar a servir o rei e tudo mais. E ele voltou a servir. E ele falou: quando você voltar, não se esqueça de mim. E ele se esqueceu. Mas Deus não. Deus não esquece. E na verdade o copeiro esqueceu-se de José porque ele não tinha que sair na época anterior. Ele tinha que ter ficado até aquele momento específico para ser dali levado à honra maior. Entenda que muitas vezes esse processo não é fácil, mas nós entendemos o nível de autoridade, a revelação de Deus para a autoridade, mas Deus se revelou para a autoridade, mas quem trouxe o esclarecimento da revelação dada à autoridade foi um servo. Foi um servo, um escravo. E na verdade, um presidiário, alguém que estava preso. Mas o que acontece? Quando o copeiro falou para o faraó que José tinha revelado o sonho dele e tudo mais, então Faraó mandou buscar José. Quando José foi se colocar diante de Faraó, não foi de qualquer jeito, não. Cortaram o cabelo dele, vestiram ele com trajes específicas, tudo certinho. Não se entra de qualquer jeito diante das autoridades. Temos que ter temor. Temos que ter temor sempre. Nós temos que ter temor sempre, amado irmão.
temor de quando formos, por exemplo, assistir um culto, cultuar a Deus e ouvir a palavra, nos colocarmos com temor, porque ali fala um homem de Deus, uma mulher de Deus. É um instrumento que Deus colocou para exercer a autoridade naquele momento. Porque quem fala a palavra de Deus fala com autoridade. Como eu estou agora falando. Ah, mas você está falando deitado, não tem temor? Não, pelo contrário, amado irmão. Eu tenho muito temor. Eu faço da forma que eu consigo fazer com maior qualidade. Porque eu estou com muita dificuldade. Ah, fui na igreja. Sim, até ficar sentado na igreja está difícil. O Senhor sabe de tudo. Mas eu estou falando para você. Quando você for se colocar diante da presença de Deus, se coloque com temor. O instrumento que Ele usa com autoridade para trazer a revelação da palavra para você, ele é apenas um porta-voz do céu. Entenda isso. Ele está trazendo uma mensagem de Deus para a tua vida, para o teu coração, para o teu direcionamento. Deus está direcionando a tua vida através daquele instrumento que Ele está usando. Seja um homem, seja uma mulher, seja pastor, seja obreiro, seja um servo. Quem está ali está exercendo a autoridade da palavra. Entenda. Toda a autoridade é instituída por Deus. Se para aquele momento um homem simples está ali ministrando uma palavra sobre a tua vida, lembre-se, a palavra é de Deus. E aquela pessoa está exercendo a autoridade da palavra de Deus para ministrar sobre a tua vida. Para trazer uma direção específica para você. Tema sempre a Deus. Honre sempre a Deus. E jamais questione uma autoridade. Nós só temos, na verdade, direito de questionar qualquer autoridade se esta autoridade for exercida dentro, ou dentro não, desculpe, fora do propósito. Se, de repente, como acontece muitas vezes com a corrupção no nosso país, por exemplo, são autoridades exercidas fora do propósito. Mas, se a pessoa de Deus está exercendo a autoridade da maneira que a palavra de Deus ensina, ouça e obedeça. Não questione. Exerça o poder da obediência. E assim, a bênção alcança a tua vida. Bênção alcança o obediente. Eu digo para você, amado irmão, a autoridade da palavra, ela traz um poder tão tremendo sobre a vida da pessoa que a ministra, que muitas vezes você vê uma pessoa tímida falando com uma autoridade que você não consegue nem entender como que ela consegue fazer daquela forma. Eu mesmo, eu digo para você, um portador de deficiência física, com dificuldades cognitivas, com dificuldade de me concentrar, com dificuldade de decorar, e muitas vezes até para me comunicar tenho dificuldade, mas a autoridade é a palavra, e é a autoridade da palavra que me usa, que me guia, e que vem para a tua vida através desse instrumento, te direcionando, dizendo que você tem que agir com temor e honrar as autoridades que estão sobre a tua vida. Porque pela autoridade Deus traz direção. Deus traz livramento. Como eu disse, Deus se revelou em sonho para o faraó. Mas quem trouxe o esclarecimento do sonho, a revelação do que estava no sonho, foi o servo, foi José. E aí José, por causa de honrar a Deus, porque ele honrou a Deus ali, e Deus o honrou e o colocou como autoridade. A autoridade da palavra trouxe a autoridade real
para a vida dele. Porque aí ele passou a administrar. Porque ele mesmo disse para o faraó, coloca um homem sábio para administrar os 7 anos de fartura. Porque quando vier os 7 anos de fome, de escassez, vai saber como fazer, como administrar para o Egito sempre ter. E principalmente prosperar. E assim Deus honrou a fé e a obediência de José. José obedeceu sempre ao Senhor, temeu sempre ao Senhor. E naquele instante, o Senhor guiou a vida de José na revelação do sonho, no esclarecimento do sentido daquele sonho. E assim, pelo que o homem que teve o sonho, Faraó, viu na vida de José, falou: quem mais poderia ser, que poderia exercer melhor essa função de administrar tudo isso, a não ser você que teve essa clareza, essa revelação do que o Senhor trouxe para mim. Então, ele passou a autoridade para José. E José passou a ser uma autoridade. Você consegue enxergar isso? Deus vai honrar aqueles que honram a Ele. Deus vai colocar em posições exaltadas, em posições de eminência, de autoridade, do jeito dele, no tempo dele, dentro do processo que ele tem feito cada um de nós viver. Nós temos vivido um processo específico dentro do propósito de Deus. Não questione o processo. Se sujeite ao Senhor. Seja um instrumento da palavra. Haja sempre conforme a palavra e sempre você vai ter autoridade. E o inimigo, o diabo, nunca pode deixar de obedecer o que a palavra de Deus determina. Quando você manda um demônio sair, você o faz na autoridade da palavra de Deus. Ele tem que obedecer. Porque tem a ver com Deus, não tem a ver com você. Deus te deu essa autoridade. É a mesma coisa em relação ao rei e José, ao faraó e José. Deus te deu essa autoridade. Cabe a você exercer. Por isso você, como autoridade, pode impor a mão sobre um endemoniado, expulsar o demônio dele. Entenda, vivendo em obediência, em santificação, em consagração contínua, tendo vida com Deus. Firmado na palavra de Deus, a autoridade da palavra vai guiar a tua vida e o diabo não vai resistir. Estando sujeito ao Senhor, você resiste ao diabo e ele tem que fugir. Esta é a revelação da palavra em relação à parte de autoridade também. Mas, como eu falei, você vai exercer essa autoridade. Você tem essa autoridade se você anda conforme o Evangelho. Se você anda conforme os ensinamentos do Senhor Jesus. Jesus Cristo nos trouxe nos é a referência. Que ele obedeceu até a morte de cruz. E o inimigo está sujeito a ele até hoje. Esteve sujeito durante toda a vida dele, mas está sujeito a ele hoje. E o nome dele, no nome de Jesus, o diabo tem que sair sempre. Não é de vez em quando. Só que entenda, nem todos têm autoridade. Autoridade quem tem a palavra de Deus, mas pela vida daqueles que vivem a palavra de Deus. Porque muitos, até a própria palavra diz que alguns, na verdade, eram espancados por endemoniados. Sofriam na mão dos endemoniados. Porque não viviam a palavra. Não obedeciam a Deus. Aí você não tem autoridade. Obedeça. A obediência traz autoridade para a tua vida. Sempre em obediência você terá autoridade. Entenda isso. A autoridade só vem para aqueles que estão sujeitos
a autoridade maior. A autoridade maior quem é? Quem? O Deus Todo-Poderoso. Ele é quem dá a autoridade. E a sua palavra se cumpre na vida daqueles que obedecem. E o inimigo foge quando estamos na posição, vivendo em obediência. Porque aí nós resistimos ao diabo e ele foge de nós. Creia nisso e obedeça sempre a Deus. Para isso, leia e medite na palavra todos os dias e cresça na graça e no conhecimento. Em nome de Jesus. Amém, amado irmão? E glórias a Deus por mais uma noite que o Senhor nos traz esta palavra específica para nos trazer o caminho para nos conduzir a andar sempre com autoridade, em total sujeição ao Senhor, em total obediência à sua palavra. Em nome de Jesus. Seja mais do que vencedor. Viva em obediência a Deus. E eu digo para você, a felicidade será apenas um detalhe da tua vida. Porque a plenitude vai ser algo que vai brilhar na tua história. Você vai ser pleno. Você vai ser completo em tudo na tua vida. Vai prosperar onde colocar as tuas mãos. Basta apenas obedecer e honrar ao Senhor. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz, para que durmamos o sono do justo e tenhamos sonhos proféticos. Em nome de Jesus. Meu irmão, eu amo a tua vida, conte sempre comigo. Precisar pode chamar, Messenger, WhatsApp, Direct, qualquer meio. Tem os e-mails, tem tudo. Meus contatos estão na minha assinatura. Pode chamar, estou aqui, sempre à disposição do Senhor, em nome de Jesus. E à disposição de cada irmão que precisar da minha ajuda. Que Deus te abençoe. Ósculo Santo, até a próxima, em nome de Jesus. A paz do Senhor.